Tá fraco. Está escrito o quê? Propósito. Que bênção. Hoje nós vamos sair daqui entendendo um pouco mais do propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Gênesis capítulo 1, no versículo 11. Está escrito assim, ó, quem tiver com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Quem não tiver, acompanha comigo no telão. Eu gostaria muito que você abrisse o seu coração para receber essa palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração também. Diz assim, ó, e disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê sementes, árvores frutíferas que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre toda a terra. E assim foi. Amém? Essa é uma passagem da Bíblia bem conhecida, né? Está em Gênesis 1, onde Deus disse, ali está dizendo no início, ele fala assim, ó, e Deus disse. Imagina que aqui é uma árvore, né? Deixa eu colocar aqui. Acho que eu não vou aguentar não. Tá levinho. Vamos lá então. Ó, imagina que aqui é uma árvore. E aí Deus, Ele com toda a tua glória, com toda a autoridade que há sobre Ele olhou para aquela árvore, né? Olha, Ele disse Deus, produz a terra, erva verde, erva que dê semente, árvores frutíferas que dê fruto. Deus criou a árvore para quê? Dar frutos. E aí Ele disse assim, ó, segundo a sua espécie. Amém? Então vamos supor, a mangueira, ela vai dar manga, né? A laranjeira vai dar. Então disse Deus, né? A partir de agora, árvore, você vai dar frutos. E estudando essa palavra, eu consegui entender que primeiro Deus cria o propósito, depois Ele cria aquele que vai executar o propósito. Imagina, nós sabemos que quando Deus criou o homem, houve uma reunião lá nos céus, né? A gente sempre fala assim, eu imagino uma reunião e Deus dizendo, façamos o homem a nossa imagem conforme semelhança. Agora você imagina Deus olhando, imaginando formar uma árvore. E em sua cabeça, pensando, essa árvore eu vou criar para que ela dê frutos. Então, nessa noite, eu quero que você entenda essa palavra, que primeiro Deus criou um propósito, depois Deus criou aquele que vai executar o propósito. E eu tenho uma boa notícia para você, Deus te criou, amém? Então Deus te criou para um propósito. Fala assim comigo, eu sou fruto dos sonhos de Deus. Eu fui criado para um propósito. Eu não sei se você já teve esse pensamento. Quem aqui já pensou, para que eu nasci? Tem que abaixar um pouquinho só o louvor. Quem aqui já pensou, eu nasci, para que eu nasci? Quem já teve esse pensamento? Só foi eu. Para que eu nasci? O que eu estou fazendo da minha vida? Para que Deus me colocou na terra? Né? Por que eu estou aqui? Alguém já pensou assim? Né? Por que a Leila existe? Né? Por que a Adriana existe? Porque o Nicolas existe? Por que o Elias existe? Por que você existe? Você já parou para pensar por que você existe? Então, olhando o nosso Deus, que olhou para uma árvore e disse assim, ó, dê frutos conforme a sua espécie. O mesmo Deus olhou para tua mãe e disse para o ventre da tua mãe, nasce a Leila para um propósito. O mesmo Deus que criou a árvore para gerar frutos, Ele disse assim, ó, nasce a Adriana para um propósito. Nasce o Jorge para um propósito. Nasce o Nicolas, qual que é o seu nome? Fala aí o seu nome. Fala assim, ó, o mesmo Deus que disse para uma árvore, dê frutos conforme a tua espécie. Fala assim, o mesmo Deus disse para minha mãe, nasce
ficamos perdidos, nós ficamos batendo cabeça, nós ficamos tentando várias coisas, e aí a gente faz uma tentativa, não dá certo, faz outra tentativa, não dá certo, e em algum momento a gente começa a perder a identidade. A gente perde, a gente não sabe para que eu fui criado. Eu não sei mais para que eu fui criado. Eu não sei mais o que eu tenho que fazer. Queridos, a pior coisa é quando nós nos perdemos no nosso propósito. E isso não é pecado. Só que é ruim. Não é pecado. Eu vou mostrar para você, né? Nós vamos falar daqui a pouco sobre os discípulos lá de Emaús, que se perderam no propósito. Queridos, não é pecado não, você pode pecar. Depois que você se perder, você pode até pecar. Mas é natural, em algum momento você perdeu alguma coisa. Acontece que você precisa lutar para se encontrar, para se achar. Você não pode ficar perdido, porque se você ficar perdido, a sua vida não vai ter sentido, a sua vida não vai ter graça. Você vai nascer, vai morrer e não vai entender porque você nasceu. A pior coisa é nós virmos aqui na terra e não produzir conforme a nossa espécie. A pior coisa é você entrar na terra, vocês viventes, entrar aqui no planeta Terra, por ordem daquele que te criou, e chegar aqui, você ficar perdido, sem saber o que Ele quer de você. E nesta noite o Senhor, Ele colocou uma palavra no meu coração, e eu quero trazer isso para você. A Bíblia ela fala o seguinte, quem já viu alguém dizendo assim, fica calmo, não vai vir sobre a sua vida uma tentação que não seja humana. Quem aqui já ouviu falar isso? Fica calmo, não vai vir na sua vida uma tentação que não seja humana. Quem já ouviu ou só foi eu? Então, se não vai vir na sua vida uma tentação que não seja humana, por que a gente se perde no meio da tentação? Se o Deus que nos criou, o Deus criou a árvore e disse, haja fruto conforme a tua espécie. O Deus ele olha no ventre da minha mãe e diz, nasce a Leila. E por que eu me perco? Se aquele que me criou, ele disse o seguinte, não vai vir sobre a tua vida uma tentação que você não possa suportar. Ele sabe que você pode suportar. Ele sabe que você pode vencer. Amém? Só que nós precisamos hoje ter essa convicção aqui, né? Eu quero falar sobre os discípulos de Emaús. Eu vou contar aqui a história dos discípulos, porque se eu for ler o texto, a gente demora um pouquinho. Mas enquanto isso, o Júlio vai abrir em Lucas 24, vai deixar ali Lucas 24 no versículo 21. Mas eu quero desenhar aqui para você. Vem aqui para mim, dois jovens. Vem aqui o profeta Elias. Pode vir aqui. Profeta Jonatas, vem cá vocês dois. Olha só, imagina, né, que pode ficar aqui. Olha só, os discípulos de Jesus, eles andavam com Jesus. Eles viam Jesus curar pessoas. Eles viram Jesus ressuscitar os mortos. Eles viram Jesus. A Bíblia fala que houve uma noite em que Jesus ele sentou com os discípulos, ele serviu a ceia, ele cortou o pão, ele deu o cálice, e houve um momento que Jesus ele lavou os pés dos discípulos. Jesus fez tantas coisas, querido, junto com aqueles homens. Eu estou falando para você que Jesus, o Senhor que veio em carne, presta atenção, Ele veio em carne, Ele morreu, depois de 3 dias, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Esse Deus, Ele andava com essas pessoas e não era só com eles, Ele andava com mais homens, era um total de 12 homens, né? Jesus, Ele foi tão inteligente, que Ele poderia ficar pregando só para a multidão, mas Jesus separou 12 homens para serem os seus discípulos. E olha só, se não fosse a liderança de Jesus, se não fosse o sucesso da liderança de Jesus, de ministrar na vida de 12 homens, talvez você e eu não estaríamos aqui sentados nessa cadeira hoje. Por causa de 12 homens que foram separados para ser
discipulado para ser ministrado. Eu não sei se você sabe o que é discipulado, vou aproveitar e vou falar bem rapidinho. Discipulado é quando alguém, ele vai falar assim: olha Elias, presta atenção, vou discipular o Elias aqui. É quando o Elias, ele é meu discípulo, e eu vou falar assim: olha Elias, você está lendo a Bíblia? Não. Você está jejuando? Não. Elias, a partir de hoje, você vai jejuar, você vai ler a Bíblia, eu vou te ajudar. E aí eu vou ensinar o Elias a ler a Bíblia, eu vou ensinar o Elias a jejuar. Elias, você conseguiu jejuar? Não, eu não consegui. Então amanhã você vai tentar de novo. Elias, nós vamos para a casa do Senhor. Elias, nós vamos nos batizar. Elias, nós vamos trabalhar no encontro. Elias, a partir de hoje, você vai mudar o seu caráter. Não vai falar palavrão. Amém? Elias, a partir de hoje, você não vai mentir. Discipulado é você pegar uma pessoa e ensinar para ela o que você aprendeu de Jesus, o que você aprendeu de Deus. Isso é discipulado. E aí Jesus, ele discipulou esses 12 homens, ele andou com eles, mas na noite que Jesus, ele morre na sexta-feira, ele entrega a sua vida, passou sexta, passou sábado, passou domingo, e aí nós vamos ver ali a história que aconteceu depois de 3 dias. Eu quero que você leia junto comigo. Olha só, Lucas capítulo 24, versículo 21. A Bíblia fala que aqueles homens, eles se entristeceram. Quando Jesus ele morreu, eles começaram a ter dúvidas de que Jesus haveria de ressuscitar. Alguém aqui já duvidou de uma promessa de Deus para a sua vida? Alguém aqui já duvidou do que Deus falou, que vai fazer, que vai acontecer? Queridos, aqueles homens, eles andavam com o Senhor que ressuscitou, com o Senhor que fez milagres assim extraordinários, incríveis, e mesmo assim, andando com aquele Deus, eles balançaram o coração, duvidaram, desanimaram, enfraqueceram. E a Bíblia diz que eles foram para Emaús. Eles decidiram, Jesus falou: vocês vão ficar dentro de Jerusalém, vocês vão aguardar a descida do Espírito Santo. Esse é o meu comando para você, essa é a minha direção para você. Mas eles desanimaram, esfriaram o coração e foram embora. Existem muitas pessoas que elas vão embora da igreja. Não estou falando que elas saem da tabernáculo e vai congregar na assembleia. Eu estou dizendo que existem pessoas que se desviam, elas vão para o mundo, elas desistem do que Deus tem para a vida delas, porque em algum momento o coração esfriou, em algum momento elas passaram a duvidar de uma promessa. É muito complicado, queridos, quando alguém duvida de uma promessa, porque aqueles dois, Jesus teve misericórdia, Jesus não abriu mão. E tem pessoas que ele não se deixa ser alcançado. A Bíblia fala que Jesus, ele foi até aqueles homens, eles desfaleceram o coração e eles foram embora para uma cidade chamada Emaús. Mas aquele que morreu pela vida deles, a Bíblia diz que ele foi até eles, e eles andando, o mestre chega junto e fala: oi, como é que vocês estão? Para onde vocês vão? E a Bíblia diz que aqueles 2 homens disseram para o mestre: você não está sabendo o que aconteceu aqui? Você não está sabendo, não? Jesus, ele morreu. Aquele que era para nos salvar, aquele que era para nos livrar, ele está morto. E por causa disso nós desistimos voltar. Nós decidimos desistir. Eu quero dizer uma coisa para você: aquele que morreu pela sua vida, queridos, ele vai arrumar uma forma de te encontrar, ele vai arrumar uma forma de te alcançar. Aonde você estiver, queridos, se você estiver no caminho de Emaús, no caminho do mundo, no caminho do inferno, em qualquer lugar, ele não vai desistir da minha e da sua vida. Ele vai atrás. Ele não desiste. O Senhor, ele nunca vai desistir. Ele vai arrumar formas de falar com você. Ele vai falar com você no louvor. Ele vai usar uma palavra. Ele vai falar no vídeo. Ele vai falar no filme. Ele vai falar através de uma pessoa. Ele vai falar de alguma forma. Quando eu era solteira, eu tive um sonho do arrebatamento. E no sonho eu ficava. E quando eu fui contar para o meu pai, falei: pai, sonhei com o arrebatamento e eu sonhei que eu fiquei. O meu pai falou assim: Jesus está falando com você. E se você não ouvir a voz dele, um dia você vai estar diante da glória dele. E ele vai falar: Leila, até sonhos eu te dei. Até sonhos
Porque para entrar no céu, eu tinha que ser perfeita. E a voz do céu bradou dizendo: você não tinha que ser perfeita, você tinha que apenas me obedecer. E aí quando eu falei para o meu pai, pai, a voz dizia para mim que não era para mim ser perfeita, a voz disse que eu tinha que obedecer. Meu pai falou: você tem dúvida? Que resposta é essa que o céu te deu? Você tem dúvida que é o céu que está falando com você? Volta para um propósito. Porque eu já me perdi também no meu propósito. Está entendendo? E quando você se perde no seu propósito, você começa a fazer conta. Você fala assim: meu Deus, quanto tempo que eu perdi? Quanto tempo? Eu conheci uma pessoa que ele se perdeu no propósito. E aí, nós fomos na casa dele fazer uma visita. E quando cheguei lá, sabe o que ele falou para nós? Ele falou assim: olha, eu fiz as contas de quanto que eu dizimei na igreja. Eu fiz as contas dos dias que eu estava dentro da igreja. E ele fez as contas, querido. Quando você perde o seu propósito, você começa a fazer conta que você trabalhou, que você orou, que você jejuou. É perder o propósito. Perdeu o propósito. Um dia eu estava lá na cidade de Tiradentes, dentro da casa de uma mulher, orando pela vida dela. Era o dia do aniversário da Nicole. Eu tinha dinheiro para eu levar ela no McDonald's. Só que eu estava lá cumprindo um propósito, orando por uma pessoa que não está na igreja, não ficou na igreja, está no mundo, separou, casou com outra pessoa, bagunçou tudo. E quando eu vi a vida dela na ruína, eu falei: puxa vida, que tempo que eu perdi. Eu podia estar lá comemorando o aniversário da minha filha. Quando você faz conta que você perdeu o seu tempo, você está perdido no seu propósito. Porque a Bíblia fala: não vem tentação que não seja humana. Quando você sabe o seu propósito, para que Deus te chamou, para onde você está indo, nada, querido, te cansa. Você insiste, você monta de novo. Por que você trabalha? Porque você quer ter uma condição de vida boa. Você quer um carro, uma casa, uma faculdade. Amém? Você pode ser humilhado no seu trabalho. Você pode ser envergonhado no seu trabalho. Mas você volta lá de cabeça baixa, sabe? Pianinho. E ainda, tratando assim o patrão. Sabe por quê? Porque você tem um propósito. Você quer comprar a tua casa, você quer comprar o teu carro, você quer fazer a tua faculdade. Quando você tem um propósito, você suporta. Mas quando você se perde no propósito, qualquer coisa, chuta o balde, já era, hashtag fui. Quando a pessoa ela se perde no propósito, ela desiste. E os discípulos, eles desistiram. E olha só que coisa mais doida. É isso que eu quero que você leia comigo. Porque eu já li essa passagem tantas vezes, mas quando eu comecei a ler, eu fiquei impressionada. Lucas 24, versículo 21. Eles estavam dizendo para Jesus assim, e nós esperávamos que ia trazer a redenção de Israel. Os discípulos estavam falando para Jesus: nós pensamos que ele ia nos salvar dos soldados. E hoje, que dia que era? Não, fala bem alto. Qual era o dia? Terceiro dia. Impressionante. Como diz a Débora. Impressionante. Né, Débora? Impressionante. Fala assim, impressionante. No terceiro dia. No dia do milagre. No dia da conquista. Eles estavam desistidos. Como pode, no dia? Quem aqui já ouviu falar assim, querido, quando você está chegando perto da bênção para conquistar, quem atravessa seu caminho? O diabo. Quem atravessa seu caminho? A crise. Quem atravessa seu caminho? A tormenta. E aí, a gente se perde bem na hora. Quem já ouviu falar isso? Ou só foi eu? Quando você está chegando, querido, quando você vai conquistar, quando você está tomando posse, quando Deus vai explodir a boca do balão na tua vida, acontece uma coisa, e aí do nada a gente se perde. E aqueles dois meninos, eles aconteceram isso, e nós esperávamos que ele ia trazer a redenção. E hoje
no terceiro dia, desde que tudo isso aconteceu. Passa aí, por favor, 23. 23, Júlio. E não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Para aí, olha só, presta atenção. As mulheres já tinham ido lá, já tinham visto que Jesus não estava mais lá, o corpo já não estava, e o anjo apareceu para aquelas mulheres que andavam com eles, e o anjo falou: ele está vivo. E mesmo ouvindo aquilo das pessoas que ele andava junto, eles andavam junto com aquelas mulheres, eles não poderiam naquela hora achar que elas estavam mentindo. Eles não poderiam naquela hora achar que elas eram doidas. Não. E a Bíblia fala sobre isso. Eles mesmos contavam para Jesus, dizendo no terceiro dia: olha que já é o terceiro dia, Jesus, e vieram pessoas para nos dizer que ele está vivo. E ainda assim, queridos, eles não conseguiram lembrar que o Mestre havia de ressuscitar. E presta atenção no versículo 24. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Eles tinham certeza absoluta. Além das mulheres que falaram, ainda os discípulos foram lá. Quem aqui já teve a experiência? Eu não acredito. Quem aqui já viveu um milagre e fala: meu Deus, eu não acredito, né? Eu estava hoje mesmo falando com a Joyce. Ela orava por um milagre, né? O milagre dela era ver o esposo dela aqui não estar ministrando a palavra. Esse era o sonho, esse era o milagre. Era que, né, ele estivesse de novo no propósito, amém? E aí no dia que ele veio pela primeira vez, ela ficou de lá de baixo assim, babando. Meu Deus, que coisa linda, né Joyce? E aí, queridos, hoje eu estava falando com ela, ele estava falando, eu falei assim: nossa, Joyce, lembra de quando a gente orava, né? E o olho dela encheu de água na mesma hora, dizendo: pastora, só de lembrar, os meus olhos enchem de água, de lágrima, porque é difícil acreditar no que Deus fez. Aí depois ela já corrigiu: ah, não, eu acredito, eu nunca vou falar que é difícil, eu acredito. Ah, queridos, aquelas pessoas não acreditaram. Vai lá, vai ter certeza que a mulherada não está doida, porque a mulher fala demais, né? Mulher fala demais, vai ver que ela viu, né, alguma coisa, deduziu. Vai lá, mandou os homens, ó. As mulheres já tinham ido lá, já tinha pegado a visão, né? Mas aí os homens foram atrás para ter certeza. Vamos lá no versículo 25. Eles lhe disse: olha só o que Jesus falou para aqueles dois discípulos: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Passa para mim 26. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito deles em todas as escrituras. Jesus era muito paciente. Olha o que está escrito, ó. Começando, da onde que ele começou? Da onde que ele começou? Olha a paciência de Jesus. Ele volta lá para Gênesis e começa: meus lindos, vamos andando aqui, vamos andando. Olha só, Moisés, ele veio para um propósito e não sei o que, e começou a estrada da longa, e Jesus começa, ali está escrito o seguinte, ó: começando por Moisés e todos os profetas, passou, e um monte de gente até chegar em Isaías, falando, mas ele tinha que nascer, ele ia ressuscitar. Oh, meu irmão, pelo amor de Deus, bate o nome do teu irmão e fala: oh, meu querido, não deixa Jesus chegar lá em Moisés, não, pelo amor de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado, bate com força, balança ele, fala: meu irmão, pelo amor de Deus, não deixa Jesus chegar lá em Moisés, passar para o caminho, chegar até Isaías, para te convencer, meu querido. Amém ou amém? Eu estava uma vez num encontro com Deus e nós tivemos uma experiência, né? Estava ministrando, tinha uma bênção que estava ministrando uma palavra da cruz, né? E quando ele falava assim, ó: Jesus ressuscitou
começava de novo. Mas na manjedoura. Lembra, Cris? Lá no encontro, Jesus ressuscitou. Aí ele voltava. Mas a manjedoura. Lembra disso? Voltava de novo. O pastor, ele estava preocupado. Ele achou que os encontristas não estavam entendendo. Ele olhava no rostinho e falou: esse povo não está entendendo não. Então eu vou voltar, eu vou falar da manjedoura para ver se eles entendem. E a história rendeu. Glória a Deus. Até, né? Eu não vou contar o restante do filme. Mas ali aconteceu isso com aqueles 2 discípulos. Jesus, ele volta lá de Moisés e começa tudo de novo, com muita paciência, até que Jesus, ele chega perto de um lugar e ele faz um sinal que vai ir embora. E os discípulos falam: não vai embora não, fica comigo, Jesus. E aí Jesus entra lá na casa, e aí conversando, Jesus pegou o pão. E quando Jesus pegou o pão, levantou para o céu, agradeceu, aí acendeu. Acendeu. Olha, os 2, nós já vimos esse filme. Eles voltaram, queridos, lá na noite da Santa Ceia, onde Jesus estava falando para eles que um dia ele ia partir o corpo por causa deles. Aí naquela noite, naquele momento, eles foram despertados. A Bíblia diz que os olhos deles abriram. A Bíblia diz que um olhou para o outro. Ele é Jesus. A Bíblia diz que o coração começou a queimar, a arder. E eles começaram a dizer: meu coração estava queimando enquanto ele falava. Queridos, não sabe o que o Senhor ele quer fazer com você? Ele quer que o seu coração volte a queimar. Ele quer que o teu coração volte a queimar. Ele quer que os teus olhos se abram. Ele quer que você entenda qual é o propósito de Deus na tua vida. Uma pessoa, querido, que ela não sabe qual é o seu propósito, ela não é feliz. Ela pode ser rica, ela pode ser um artista famoso, ela pode ser a pessoa mais importante do planeta Terra. Se ela não sabe o seu propósito, ela vai morrer triste. Sabia disso? Porque o nosso propósito não é para nós. Quando Deus ele falou assim, árvore, produz fruto conforme a tua espécie. A árvore ela estava produzindo fruto para alimentar as pessoas. O propósito não é para você. O propósito é para abençoar outras pessoas. Fala para 3 pessoas aí. Fala: o propósito não é para você. Fala para 3 pessoas: o propósito não é para você. O propósito de Deus para a tua vida é para você abençoar pessoas. Fala, querido, você precisa falar isso agora. Em nome de Jesus, levanta do seu lugar agora. Vai, levanta do seu lugar, em nome de Jesus. Presta atenção, levanta do seu lugar. Fala para 3 pessoas agora. Sai do teu lugar. Fala para 3 pessoas. O propósito, meu irmão, não é para você. O propósito é para abençoar pessoas. Fala isso, fala isso. O propósito não é para você. O propósito é para você abençoar pessoas. Se eu não entender que eu nasci para mudar a vida de alguém, eu vou morrer e não vou viver o propósito de Deus na minha vida. Você está entendendo isso? Se você, queridos, não entender, pode sentar. Se você não entender que você nasceu para abençoar pessoas, você vai morrer e não vai ter cumprido o teu propósito. Sabia disso? Eu estava orando ao Senhor, porque eu quero saber, eu mais que você, mais do que você que está sentado aqui, eu queria saber qual é o propósito de Deus para mim. Para que o Senhor me escolheu? Para que o Senhor me chamou? E aí eu comecei a me lembrar, sabe, que quando eu era criança, eu ia na igreja e eu via ali meu pai expulsando demônios. As pessoas manifestavam demônios e o meu pai ia lá e expulsava o demônio, e eu ficava com as minhas pernas assim, balançando de medo, tremendo, desesperado. Eu queria sair de dentro daquela igreja. E aí os dias foram se passando, eu cresci, fiquei mocinha, né?
Um dia eu estava sentada na igreja e tinha uma pessoa que estava mais à frente e ela estava manifestada de um espírito. E toda vez que ela olhava para trás, ela olhava para mim e fazia careta. E eu ficava assim, meu Deus, me dava um desespero. Eu falava, meu Deus, por que ela está fazendo isso? E aí ela virava para trás, olhava para mim e fazia careta. Eu falei, misericórdia, Pai. Eu estava com tanto pavor que eu levantei. Fica aqui os dois assim, ó. Tinha um banco que ficava encostado na parede. Aí eu fui, abre aqui para mim, por favor. Aqui tinha 2 diáconos assim, ó, da igreja. Eu levantei do meu lugar, fui lá na última cadeira, sentei no meio dos 2 varões assim, ó, e pensei, aqui não tem como ela me pegar. Você ri porque não era você, né? Eu falei assim, ó, aqui não tem como ela me pegar. Aqui eu estou bem protegida. Atrás tem a parede, do lado tem 2 canelas de fogo, eles são diáconos, né? Vai dar tudo certo. Irmãos, para você ver o que aconteceu comigo, naquela noite, a moça levantou do lugar. Ela tinha manifestado dentro da casa dela, um dia de domingo. A mãe dela arrastou ela de pijama, de meia. Ela entrou na igreja descalça, assim, arrastada. O negócio estava feio. E aí ela sentada lá na frente, olhando para mim, fazendo careta. Eu fui logo, já me protegi, né, que eu não sou besta. Do nada, a moça levantou, veio desgovernada. E aí eu assim, ó, não. Sabe assim, com medo mesmo? Não. O irmão, pum, levantou. Aonde que ela sentou? Pá, do meu lado. Não, estou falando, ó, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está entendendo? Quando ela sentou do meu lado, me arrepiei do pé à cabeça. Eu falei, e agora eu vou morrer, Pai. Quando eu virei para o lado, ela fez assim, ó. Já começou a entortar os dedos. Naquela hora eu senti uma força dentro de mim. Eu senti uma coragem. Peguei nas mãozinhas dela torta assim. Em nome de Jesus você vai sair da vida dela. Aquele foi o primeiro dia que Deus começou a usar a minha vida. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aquela foi a primeira noite que eu tive uma experiência. Sabe? Uma experiência com o sobrenatural. Passados uns dias eu estava lá na frente no altar. A igreja estava cheia. As pessoas vieram à frente e se ajoelharam. E eu fui lá toda calma, tranquila, dia de domingo de novo, bem sossegada. Fui orar para uma menina. E a hora que eu falei assim, o nome dela, fulana, Jesus é o Senhor da tua vida. Ela, uau, caiu. Na hora, a igreja se afastou. Sabe, antigamente os irmãos se afastavam, ficava de longe, né? Cantava corinho de fogo. Quando a igreja se afastou, que eu me vi no meio da roda, eu falei, meu Deus, se esse povo me abandonou no meio do deserto. E ali com a minha alma desesperada, de novo, solta a vida dela em nome do Senhor Jesus. Naquele dia, eu sabia que eu nasci para um propósito. Aquilo começou a mexer dentro de mim. Eu comecei a ler livros, eu comecei a estudar, e quando você começa, presta atenção, quando você começa, as coisas vão andando atrás de você, vai acontecendo, foi passando os dias, as pessoas me ligavam, pastora, você pode fazer libertação, um pastor amigo meu, pastora, você pode fazer libertação na vida da minha filha, eu sei que não é você, que é Jesus, mas através da sua vida, Jesus vai te usar. Falei, claro, pastor, traz ela aqui na igreja, nós vamos orar. Começamos o propósito de jejum pela vida dela. Quando você começa a andar no seu propósito, ele começa a correr atrás de você, as coisas começam a acontecer, mas você primeiro precisa se achar, você precisa saber para que Deus te escolheu. Qual é o propósito de Deus na tua vida? E eu vou mostrar para você qual é o propósito. Vamos aqui do lado, fica aqui para mim, mano, por favor. Vamos ler agora para a gente entender. Quem quer descobrir o seu propósito aqui agora? Quem vai descobrir agora, assim, ó, fresquinho o seu propósito? Vamos lá então. Abre a Bíblia aí. Não, perdão, vamos ler aqui todo mundo no telão. Jeremias 29. Antes de ler Jeremias, espera só um pouquinho. Antes de ler Jeremias, vamos ler Salmo 139. Coloca Salmo 139.
Por favor. Salmo 139. Vai passando para mim. Passa para mim. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Passa. 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 Pode passar. Passa. Pode passar. Pode passar. Peraí. Volta um pouquinho. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Passa de novo. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Eu digo isso com convicção. Passa. Meus ossos não estavam... Volta. Meus ossos não estavam escondidos em ti, quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. 16. Meus ossos, isso, deixa aí. Os teus olhos, é os olhos de quem? Fala bem alto, os olhos de quem? Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram o quê? Aonde? Antes de qualquer deles existir. Você pode aplaudir ao Senhor? Aplauda ao Senhor bem forte, mas assim muito forte. Não é possível. O Deus que disse não, Ele sabia o que Ele estava criando. Ele sabia que você nasceu para prosperar. Você nasceu para o sucesso. Você nasceu para dar certo. Quantos podem declarar isso? Eu nasci para o sucesso. Abra tua boca, repete isso bem alto. Eu nasci para o sucesso. Fala bem alto. Eu nasci para o sucesso. Não, dá um grito de liberdade. Grita, eu nasci para o sucesso. Diga, eu nasci para dar certo. Aleluia. Oh, Espírito Santo, obrigado, meu Deus. Coloca de novo. Salmo 139. Coloca de novo. Salmo 139, versículo 16. Meu irmão, você não pode esquecer nunca na sua vida. Deus, Ele olhou para a árvore e disse, dê fruto conforme a tua espécie. Deus olhou para o peito da minha mãe e disse, nasce a Leila em 1976, no dia 25 de junho. Deus, Ele olha, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Oh, antes de você nascer, queridos, antes de você nascer, aquele que te formou no ventre da tua mãe, Ele escreveu com autoridade a tua história. E assim como Ele falou para a árvore, vai dar frutos conforme a tua espécie, e você também vai prosperar, porque Ele te fez para prosperar. Ele não fez ninguém para morrer. Ele não fez ninguém para se dar mal. Ele não fez ninguém para ser envergonhado. Mas nós somos envergonhados porque nós nos perdemos no propósito. Ele não fez ninguém para andar triste. Ele não fez ninguém para andar abatido. Ele não fez ninguém para ser desistido, para voltar para trás. Mas nós, queridos, vamos voltar para trás quando nós não entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Eu estava lá no encontro de pastores. O apóstolo Milton Ebenezer, ele estava dizendo o seguinte, que uma pessoa olhou para ele e falou, o apóstolo Milton, dentro do avião, apóstolo Milton, por que você insiste com esse negócio de 12? Para com isso. Por que você quer fazer esse negócio de 12? Para com essa bobeira. João não tinha 12, Paulo não tinha 12, todos eles foram cheios do Espírito Santo. Elias não tinha 12. Todos eles foram cheios do Espírito Santo. Sabe o que o apóstolo Milton falou para eles? Querido, é verdade. Paulo foi cheio de Deus e não tinha 12. João foi cheio de Deus, também não tinha 12. Elias
foi cheio de Deus, mas não tinha 12. Só que eu escolhi copiar o modelo de Jesus. Simples assim. Eu posso copiar Paulo, eu posso copiar João, eu posso copiar Elias, eu quero copiar Jesus. Eu quero ser igual a Jesus. Então eu escolhi chamar 12 homens para andar comigo, para nós buscarmos ao Senhor, orar, jejuar, fazer o que Jesus fez, curar os enfermos, expulsar os demônios. Eu saí do encontro decidida. Nunca tive vontade de ter 12, não. Vontade, assim, sabe? Muita vontade. Obediência eu tinha, mas vontade não. Está entendendo? Mas hoje eu decidi, eu vou levantar 12 mulheres cheias de fogo, cheia, que vai entrar nas casas e vai falar: Jesus entrou na tua casa, o reino de Deus chegou agora aqui. Nós temos que ter ousadia, porque quem vai fazer não somos nós, é Jesus. Teve uma moça que levou uma camiseta no encontro com Deus. Ela levou a camiseta e falou: pastora, meu irmão usou a K9. Ele está caído, ele não come, ele não anda, ele não fala, ele está doido, ele está bobado. Eu estou em crise, eu estou em depressão, eu estou em ruína, minha mãe está destruída, me ajuda. Eu peguei a camiseta, joguei na mão da equipe Canelas de Fogo, né? Que aí tem um carro de fogo, graças a Deus. Olha só, vem aqui, vamos orar por essa camiseta, e vocês vão profetizar, que vai levantar, vai ser curado, isso. Começaram a orar. Chegou no domingo, ela falou: cadê a camiseta? Eu falei: ixi, meu Deus, cadê a camiseta? Eu falei: gente, vocês fizeram o que com a camiseta? Vocês estão orando, né? Estamos, pastora, estamos orando. Pega essa camiseta lá. Pegamos a camiseta. Quem estava comigo na hora que a gente ungiu? Irmã Regina, quem mais? Acho que o Rodrigo, o Lucas, né? E aí, doidona. Pega na porta, irmã Regina. Nem sabia o que eu estava fazendo, porque não sei o que faço. É ele que faz. Amém ou não amém? Nem sabia o que eu estava fazendo. Pega na porta, irmã Regina. Pega aí, Lucas. Põe a mão na bola. Pegamos o óleo de unção. Bora ungir esse negócio aí. Ungimos tudo. Profetizamos. Sangue de Jesus. Aplicamos agora. Vai ser curado. Vai ser liberto. Vai ser restaurado. A menina, é uma pena que ela não conseguiu vir hoje, porque ela cortou a perna, levou uns pontos e está de molho. Mas quarta-feira ela vai estar aqui, porque ela está firme com Cristo. Olha só, ela chegou para mim, mostrou a foto do irmão dela, o antes e o depois, destruído, cabelo na régua, trabalhando. Você pode aplaudir ao Senhor? Pode aplaudir ao Senhor. Jesus foi lá e curou, Jesus foi lá e levantou. Está entendendo? Então, nós precisamos hoje sair daqui decididos no nosso propósito. Agora vamos lá para Jeremias 29, no versículo 12. Olha só. Para aí um pouquinho. O Deus que te criou, escreveu todos os seus dias assim, ó. Olha só o que está dizendo. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu vos ouvirei. Versículo 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o teu coração. E eu me deixarei ser encontrado por você, declara o Senhor. E eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde eu os deportei, diz o Senhor. Aleluia! Vocês podem dizer: o Senhor levantou profetas para nós na Babilônia. Ou seja, vocês vão regozijar. Vocês vão regozijar. Presta atenção. O propósito está em Deus. O propósito está em Deus. Fala assim: Deus é o propósito. O propósito está em Deus. Ou seja, você vai fluir no seu propósito quando você caminhar na direção do Senhor e buscar de todo o coração
E Ele vai dizer: eu vou me deixar ser achado por você. Está entendendo? Ele te formou, Ele escreveu os seus dias, Ele sabe como você funciona, mas para você saber como você funciona, você vai ter que correr para os braços do Papai. Para você saber como você funciona, você tem que correr e dizer: eu estou aqui, Senhor, para te buscar de todo o meu coração. Quando Deus queria levantar um rei em Israel, que Ele levantou Davi, Samuel foi lá na casa de Jessé, e estavam os homens que eram peritos na guerra. Os filhos de Jessé, eles eram fortes, queridos, eles dominavam tudo, eles tinham conhecimento. Só que tinha um menino desse tamanho assim, ó, que estava lá no meio do campo, cuidando das ovelhas, que ele era achado do Senhor. Ele era achado, ele adorava, ele tinha conexão com o céu, ele amava Deus. E aí, queridos, quando o Senhor Ele te chama para um propósito, não é o seu conhecimento, não é a sua habilidade, mas é o tamanho da sua conexão que vai levar você para o propósito. Porque nós somos muito bons em ser crente dentro da igreja. Nós somos muito bons, sabe, em pregar. Nós somos muito bons em exortar pessoas. Mas nós somos muito bons para ser fiel todo dia, orar, jejuar, sabe? Igual o louvor que estava falando aqui, ó. A palha seca queimará, tira cinza do altar. Você está tirando a cinza? Você está incendiando? Você está cantando louvores? Você sabia que você tem que cantar louvores? No mínimo, assim, ó, no mínimo, pelo menos 5 louvores por semana, é o mínimo. Conforme você está cantando, você está adorando, o Espírito de Deus, Ele está te enchendo. Ah, pastora, mas eu não tenho vontade de cantar. Faz o sacrifício. Já ouviu falar do sacrifício de louvor? Faz o sacrifício. Canta sem vontade. Mas Deus vai receber. Uma hora, filho, o céu vai descer. Uma hora vai entrar no teu coração. Uma hora a palha seca vai começar a queimar. Faz sacrifício. Canta sem propósito mesmo. Só começa a cantar, levanta a mão. Deixa que o céu se encarregue. Amém? Aí presta atenção, Davi, ele chega lá. Todo mundo sabia que aquela era uma unção de rei. Aquela noite ia ser ungido o rei de Israel. Estava todo mundo sabendo. E eles queriam ser o rei. Mas aí foi chamado aquele menininho lá. Para eles era sem noção. Deus fala: é ele, derrama o óleo sobre a cabeça de Davi. E aí Davi, num dia, começa a nascer o propósito dele. Presta atenção. O pai dele fala assim: olha, Davi, você vai lá na guerra agora, levar um lanchinho para os seus irmãos, vai levar uma merenda para os seus irmãos. Aí Davi vai para o campo, e quando ele chega lá, os irmãos falam: bobinho, você está fazendo o que aqui, seu tolo? Aqui não é lugar para você. Querido, não tem problema se alguém não acredita na promessa, se alguém não acredita no que Deus tem para fazer na tua vida. Quem tem que acreditar é você. Se você acreditar, está ótimo. Está entendendo? Aí presta atenção, Davi estava lá, e quando ele vê o gigante, quando ele vê aquela afronta, o gigante recebe a notícia. Pensa bem, um menininho que cuidava de ovelhas, do nada, querido, ele levanta assim, ó. Uau, eu vou lutar contra o gigante. Está entendendo? Quando você encontra o teu propósito, nasce dentro de você uma força, nasce dentro de você uma coragem. Aquilo que você pensou que você não era capaz de fazer, você começa a fazer a partir daquela hora, a partir daquele dia. Assim como foi na minha vida, eu não me via capaz de expulsar um demônio, mas naquele dia, queridos, o Espírito de Deus, ele já estava no controle da minha vida. Ele me enche de coragem, de força, de ousadia. Ele conduz a minha mão, ele conduz a minha boca para dizer: sai em nome de Jesus. Quando você encontrar o teu propósito, ele vai conduzir a tua mão, ele vai conduzir a tua voz, ele vai conduzir, querido, o teu caminho. Está entendendo? Teve dias que eu estava em encontro de libertação, e aí o pessoal estava lá cuidando de uma pessoa, e aí vinham desesperado: pastora, vem aqui nos ajudar. E aí eu ia lá sem
assim e assim. Ela falava, faz isso, virava as costas, saía correndo. O povo fazia, o milagre acontecia. Está entendendo? Porque não é você que vai guiar, é o Espírito de Deus que vai te guiar. Eu quero que você traga aqui a sua memória. O que um dia você sentiu alegria em fazer? Traz aí o seu espírito agora. Vamos despedir dos irmãos de Emaús. Eles voltaram para Jerusalém, tá? Volta para Jerusalém. Eles foram usados pelo Espírito Santo. Pode aplaudir. Eles viraram panelas de fogo. Panelas de fogo. Agora eu quero falar com você aí, no seu espírito. O que um dia você sentiu teu coração queimar? O que um dia você teve vontade de fazer para o Senhor? O que um dia você teve vontade de fazer para Deus? Sabe, de alguma forma, em algum lugar, o que você tem vontade? Se você não tem vontade hoje, precisa nascer uma vontade. Davi foi para aquela casa sem saber o que ele ia fazer dentro daquela casa. Ele simplesmente foi chamado. E quando ele chega lá, o óleo é derramado. Talvez ele não entendeu o que estava acontecendo, mas ele disse, eu aceito, eu quero. Sim, eis-me aqui. Porque ele já estava acostumado a falar sim para Deus. Ele já estava acostumado a falar sim para Deus. Sim para Deus. Queridos, presta atenção. É para Deus. É para Deus que você vai falar sim. Deus, Ele não quer que você morra sem cumprir o propósito. Deus, Ele não quer que a sua vida seja uma vida vazia. Deus, Ele não quer que a sua vida seja uma vida sem sentido. Você nasceu para um propósito. Ele escreveu os seus dias. E agora Ele quer que você vai fluir naquilo que Ele projetou para você. Só que você precisa dizer sim, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu amo a tua presença, Deus. Espírito Santo, hoje é noite de você se arrepender, hoje é noite de você chorar. Queridos, eu estava assistindo o filme do Caminho de Emaús e eu comecei a chorar assistindo aquele filme, porque aqueles meninos, eles estavam andando e falando para Jesus, sabe, olha, você não está sabendo, imagina o coração de Jesus dizendo, eu andei com esses meninos 3 anos e hoje é o 3º dia, eles não conseguiram entender. Só que naquela noite ele fala, peraí, naquele dia, vamos começar de novo. Vamos começar de Moisés. A gente começa de novo. A gente começa de novo. A gente começa outra vez. O Espírito Santo está chamando você para começar de novo. Ele está te chamando para começar de novo, sabe? Para voltar, para dizer, eis-me aqui, sabe? Volta a amar pessoas, volta a ter misericórdia, volta a ter paixão, volta a falar de Jesus, volta a entrar nas casas, volta a orar pelos enfermos. Eu vinha passando por muitas enfermidades, e a minha amiga, a pastora Darcy, ela ficou lendo, eu cheguei a uma conclusão que você tem que orar pelos enfermos. A Nicole estava cantando louvor aqui, e aí uma irmã chegou e falou assim, olha Nicole, você vai cantar, e o seu louvor vai curar pessoas. E a gente foi para o encontro de pastores, e quando chegou lá no encontro de pastores, uma mulher que nunca viu a Nicole, teve encontro de pastores e de filho de pastor, e aí era dia de aula, mas eu falei, não, vamos investir, né? Foi aquela guerra, vamos. E chegamos lá, eu sabia que estava fazendo um bom negócio, estava levando elas para ter um encontro com Jesus, em um nível diferente. Porque você não faz ideia o que uma família de pastor passa. Você não faz ideia o que um filho de pastor sente. Ele toma dor do pai e da mãe. E aí chega um momento que eles querem chutar o balde. Eu não quero saber de nada não. E não tem força. Então eu sabia que estava fazendo o que era certo. Chegou lá. Deus usou uma pastora. E disse para Nicole, sem eu falar. Eu não estava lá. Ela estava numa outra sala. E eu estava aqui. E ela chegou toda animada, dizendo, mãe, Deus nos
igual a pastora e disse que o meu louvor vai curar pessoas. Meu louvor vai curar pessoas. Isso é um propósito. Isso é um propósito. Nós cantamos para um propósito. Nós dançamos para um propósito. Nós intercedemos para um propósito. Nós trabalhamos no encontro para um propósito. Nós fazemos casa de paz, de Obededon, cena, por causa de um propósito. A gente não está brincando de Jesus está tocando, de demônio, não. Nós estamos para um propósito. Deus está trazendo o tabernáculo de volta para o propósito. Mas para trazer o tabernáculo, Ele precisava trazer eu. Ele precisava trazer meu coração. Eu estava no encontro de paternidade. E aí o pastor aqui, descendo a lenha na paternidade. E eu pensando, eu tenho que ser mãe. Né, Lucas? O Lucas falou, mãe. Um dia ele falou, mãe. Eu falei, oi? Opa! Ei, oi, o quê? Mãe espiritual do Lucas, eu sou em nome de Jesus. Eu decido ser a mãe espiritual do Lucas, da Solange, da irmã Regina. Eu decido ser a mãe espiritual daqueles que reconhecem, porque a gente precisa reconhecer, né? Se você não vê nada, não vai sair, não vai fluir. Mas se você fala, não, é bênção, eu quero essa unção, eu quero que ore comigo, eu quero que ande comigo, eu quero que jejum comigo, eu quero que ele abençoe comigo, eu quero isso para a minha vida. Aí começa a fluir. Quando Davi decidiu viver no propósito, ele virou um homem rico. O Eterno enriqueceu ele. O Eterno enriqueceu ele. O Eterno enriqueceu. O meu esposo conhece, comecei a trabalhar e faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Eu me considero uma mulher inteligente. Não estou sendo soberba, não. Eu me considero inteligente. E se ninguém falar que eu não sou inteligente, eu não ligo, porque eu sei que eu sou inteligente. Se ninguém falar que eu sou bonita, eu não ligo. Eu me acho bonita, eu falo, tudo bem, você é bonita, fica tranquila. Beleza? Tá entendendo? Se ninguém falar comigo, eu falo, beleza, oi, tudo bem, estou falando com você, você é top. Meu, seja feliz, você com você, tá bom. E abraça todo mundo, beija todo mundo. Quem quer falar, fala, quem não quer, glória a Deus. Seja feliz. E aí eu fiz, ralei, e dei a última tacada e falei para meu esposo, presta atenção. Coloquei toda a minha energia, todas as minhas forças, tudo que eu tinha de dinheiro. E se não der certo, é porque o céu não quer que dê certo. E não deu certo. Tá entendendo? Não adianta. Vai trabalhar, vai suar, vai bater cabeça, faz o que quiser, não adianta. Tem gente que vai sair do propósito. Todo mundo que sai do propósito, o diabo prepara o barquinho. O barquinho chega, bibi, entra aí, bora. Quem quer sair do propósito, o diabo traz o barquinho e leva embora. E tem gente que se afunda tanto, tem pessoas que saem da presença de Deus. Não estou falando de que vai para a tua igreja, estou falando que vai para o mundo. Fica tão cego, mas tão cego, vai se entrega na mão do diabo, se afunda, sabe, com gosto. Porque quem quer viajar, o barquinho vai encostar na tua porta. Mas quem quer viver o propósito, aí você precisa ser deixado ser guiado pelo Espírito Santo. Aí é com dinheiro, é sem dinheiro, quem vai te enriquecer é o céu. Quem vai prover é o céu. Eu estava falando com a minha cunhada Adriana. Teve um dia que eu estava sentada, chegou uma pessoa lá no escritório e entrou e falou, você abre o Excel para mim? Eu falei, abro. Você pode tirar esse número aqui e colocar o número 4? Tá bom? Você aperta o Enter? Bom, Enter. O que mais? É só isso, salva manda no meu e-mail. Falei, tá bom, me dá o seu Pix. Meu Pix? Tá bom, meu Pix. Aí ele, ó o aviãozinho. Foi de Silvio Santos? Não. Foi do céu. Ó o aviãozinho. Falei, Adriana, eu vou parar de trabalhar, eu vou só abrir o Excel agora. Eu só vou abrir o Excel, tá tudo bem, queridos. Quando a gente fica tranquilo, o céu trabalha a nosso favor. Ele vai suprir toda a sua necessidade. No meu desespero, não tem. Eu respirei, larguei tudo. Cansei.
Deus falou, tá bom, agora eu vou fazer para você. Agora eu vou caprichar. Começou a caprichar. Começou a fazer. Eu estou só esperando para soprar. Está entendendo? Quem vai dizer sim para o Espírito Santo aqui nesta noite? Quem vai dizer sim para o propósito? Quem vai dizer sim, eu quero, eu estou de volta, eis-me aqui, Senhor. Não é para mim, não, eu não sou o Senhor da tua vida, não foi eu que morri na cruz por você. É Cristo, é o Senhor que te formou, é o Senhor que te escreveu no ventre da sua mãe, é o Senhor que colocou você no ventre da tua mãe, é o Senhor que escreveu a tua história. É para Ele que você vai dizer sim, Espírito Santo, eis-me aqui, pode contar comigo. Quando Davi decidiu, ele levantou, eu vou lá, papai junto. Pode deixar que eu vou, no nome do Senhor dos Exércitos. Quero chamar aqui para nós orarmos assim, a encerrar. Eu chorei muito por essa palavra. Eu chorei muito, porque o Senhor, Ele estava falando comigo. Eu acordei 4 horas, eu acordei 3 horas da manhã e eu perdi o sono. E eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir passar o dia, eu vou ficar com dor de cabeça. Sabe, não vai ser legal o meu dia, não estou conseguindo dormir. Meu Deus, o dia foi de excelência, não tive dor de cabeça, porque quem me acordou foi o céu, Ele queria falar comigo. Eu queria que você saísse do seu lugar, mas vai ser um ato profético. Você vai vir até aqui o altar. Não exatamente o altar, se você quiser ir para o altar, se você quiser, mas vai ser um ato profético, onde você vai dizer para o Espírito de Deus, eu quero ser achado de vós.